Estaremos hoje conhecendo um pouco da história de Jesus. Jesus Cristo, também denominado Jesus de Nazaré. A história de Jesus é expressada nos 4 evangelhos da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. E com base no texto bíblico, Jesus é o Filho de Deus que foi concebido pelo Espírito Santo através de uma virgem chamada Maria. Ele praticou milagres, ensinos e foi morto em uma cruz, mas ao 3º dia ele ressuscitou e está à destra do Deus Pai. A Virgem Maria e o menino Jesus. Jesus é a figura central do cristianismo. De acordo com a história, ele foi concebido pelo Espírito Santo através da Virgem Maria. O livro de Mateus, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 25 da Bíblia Sagrada, assim como também o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38, expressam como sucedeu o nascimento de Jesus. E com base no texto, a Virgem Maria estava prometida para casar-se com José, o carpinteiro. Porém, antes do matrimônio acontecer, ela foi agraciada com o filho, o qual era concebido pelo Espírito Santo. De acordo com a Bíblia Sagrada, o anjo Gabriel foi quem deu a notícia a Maria sobre a sua gravidez. E ao saber da gestação, José pensou em deixá-la secretamente para não impô-la à desonra pública, já que eles ainda não haviam se casado. No entanto, um anjo foi enviado por Deus e disse para ele não abandoná-la, pois o filho que a Maria gerava procedia do Espírito Santo. Diante da mensagem, José obedeceu o que Deus, através do anjo mensageiro, havia informado. Por isso, recebeu Maria como esposa. O dia do nascimento de Jesus. A história do nascimento de Jesus é expressada no livro de Lucas, no capítulo 2, nos versículos 4 ao 7. E com base no texto, Maria e José estavam em viagem para realizar um alistamento. No entanto, ela entrou em trabalho de parto perto da cidade de Belém, onde o menino nasceu. O local onde eles estavam não havia hospedagem, por essa razão, Jesus Cristo foi enrolado em panos e colocado numa manjedoura. A estrela de Davi. De acordo com a história de Jesus, após o nascimento, 3 reis magos, chamados Baltazar, Gaspar e Melquior, guiaram-se pela estrela de Belém para chegar ao local onde Cristo estava. A finalidade era adorar e levar presente a quem havia de salvar o mundo. Porém, a ação desses 3 reis magos não agradou ao rei Herodes e, com isso, ele determinou que as crianças com menos de 2 anos de idade da cidade fossem assassinadas. Ao saber disso, Maria e José fugiram para o Egito. Os ensinamentos de Jesus Cristo. A história de Cristo aponta que quando ele esteve na terra, realizou milagres e pregava ensinos sobre o reino de Deus. Uma das estratégias utilizada para expor a mensagem era através de parábolas. Parábolas consistia em um estilo de narração que comunica uma mensagem indireta com o objetivo de transmitir uma lição. Uma das mais conhecidas é a parábola do bom samaritano, no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. A parábola do bom samaritano. E respondeu Jesus e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano,
que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-o, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho e, pondo-o sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou os 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastare eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. A crucificação de Cristo. Jesus Cristo sofreu perseguições de pessoas que rejeitavam a doutrina e os ensinamentos anunciados por ele, e por essa razão foi crucificado. A história da morte dele aconteceu após ele ser traído por Judas Iscariote, que denominou o local onde Jesus estava pelo valor de 30 moedas de prata. Os soldados prenderam Cristo quando ele estava no Monte das Oliveiras. Jesus foi condenado e morreu na cruz do Calvário. E com base no texto bíblico, as suas mãos e os seus pés foram pregados no madeiro. E nele foi colocado uma coroa de espinho e uma placa que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa frase expressa uma ironia porque muitos não acreditavam na mensagem anunciada por ele. Outro fato sobre a crucificação é que Jesus foi morto ao lado de 2 ladrões. A história aponta que antes de morrerem, um dos ladrões recebeu o evangelho de Jesus, porém o outro não. A ressurreição de Jesus. O texto sagrado aponta que o túmulo dele foi achado vazio no primeiro dia da semana depois da crucificação. No livro de Marcos, capítulo 1 e versículo 9, no livro de João, capítulo 20, versículo 15, informa que Jesus foi visto pela primeira vez por Maria Madalena. Depois disso, ele realizou também aparição para os seus discípulos. E de acordo com a Bíblia Sagrada, Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu, ou seja, subiu ao céu. E, no entanto, irá voltar para buscar a sua igreja, o povo que crê no seu nome.